Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui uma vez mais para continuar com a nossa celebração de 45 anos do Centro Cultural Brasil-México. Nessa sessão, nós temos o prazer de contar com 3 convidados muito queridos, 2 convidados, Diana e José, que foram e são nossos alunos, e Duna Dias, que é nossa amiga. Nesse ano que o Centro Cultural completa 45 anos, nós decidimos fazer essa festa virtual com um formato diferente, porque nós queríamos muito que os nossos alunos participassem e também os nossos amigos, né? Pessoas queridas que passaram pelo nosso centro nesses 45 anos. Então, eu tenho o agrado e a alegria de apresentar para vocês a nossa amiga Duna Dias. Duna Dias, ela é artista, é professora, ela é licenciada em danças pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde ela mora, lá no Brasil, e ela participa do grupo contemporâneo Dança Livre, e ultimamente eu fiquei sabendo que o projeto bonito que ela tem feito é um projeto que se chama Reencontros Poéticos, que reúne artistas do mundo todo para revisitar a dança e a poesia. Duna, muito bem-vinda, muito boa noite, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. A Diana, José, José e Ana, muito obrigada por essa oportunidade de encontrar vocês, da gente poder estreitar esses laços num momento tão difícil e tão distante que estamos, mas me sinto próximo. Então, agradeço muito e espero encontrá-las em breve presencialmente. Bom, hoje eu estou aqui para uma tarefa de muita responsabilidade, que é mediar essa mesa, que é uma mesa sobre dança e teatro no Brasil, que é um tema muito amplo e que a Diana e o José, eles vão trazer recortes, e recortes muito importantes e interessantes que podem dar muitas discussões. E aí, começando com a Diana Lopes. Diana Lopes, ela vai falar sobre o panorama da dança contemporânea no Brasil. E vou apresentar a Diana para vocês. A Diana Lopes é graduada em Letras Hispânicas pela Universidade Nacional Autônoma do México. No entanto, né, a partir dessa formação, ela também trabalhou durante grande parte da sua vida com a dança, estudando e participando de produções. Então, sua carreira como dançarina ela foi desenvolvida principalmente em produções de dança folclórica e de dança contemporânea na Escola Nacional de Dança Clássica e Contemporânea do México. Então, muito bem-vinda, Diana. A palavra é sua sobre o panorama da dança contemporânea no Brasil. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria começar por agradecer vocês pelo convite para participar o 45 aniversário do centro. Então, para mim é uma honra. Eu queria falar sobre a dança contemporânea e acho que é importante que nós começar por perguntarmos o que é a dança contemporânea. Se nós começamos a perguntarmos isso, a verdade é que a resposta é muito complicada, é difícil de responder, porque acho que tudo pode ser contemporâneo. É difícil datar do início da dança contemporânea e ainda mais de descrevê-la de uma única forma. É importante também lembrar que ela surgiu como parte de um movimento para quebrar as normas, as regras, os padrões que predominavam na dança até início do século XX, tá? Então, acharemos indícios se nós fizermos uma viagem para descobrir a raiz da dança,
que é os conceitos que construem a dança foram mudando no decorrer do tempo. Então, isso aconteceu conforme as transformações da sociedade, da política, da educação, da cultura mesmo. Então, para mim, a dança contemporânea é uma dança que não pode estar Diana, o seu microfone fechou. Ai, onde fiquei? Eu dizia que para mim, a dança não pode estar descolada da realidade. Sempre está em metamorfose e vai muito além da qualquer técnica que você pode escolher para praticar ou se formar. Então, para mim, a dança hoje é a dança do que se vive. Então, assim, já falando um pouco sobre Brasil, vou fazer um breve histórico da dança contemporânea no Brasil. Acho que podemos começar a falar a partir da Segunda Guerra Mundial, quando muitos artistas de outras partes do mundo chegaram ao país tentando escapar dos conflitos que se viviam na época. Então, esses artistas trouxeram consigo novas ideias e experiências estéticas que influenciaram a dança brasileira. E entre eles, eu gostaria de destacar 4 mulheres: a Maria Duchenes, René Gumiel, a Nina Berchinina e a Marika Gidal. A Maria Duchenes, por exemplo, ela chegou no Brasil em 1940 e ela trouxe os princípios da dança moderna de uma técnica chamada Laban. Mas ela focou seu trabalho na dança educativa e na dança coral. Então, sua carreira se estabeleceu mais como professora do que bailarina. E com seu trabalho formaram-se muitos professores que ainda hoje, por exemplo, trabalham com a dança educativa, utilizando o método do Laban. Depois, a René Gumiel, ela era francesa, mas chegou ao Brasil nos anos 50, acho. E entre suas viagens pelo mundo, ela conheceu o Kurjós, que é um dos personagens mais importantes da dança contemporânea no mundo, e também trabalhou com Rudolf Laban. Mas ela foi convidada por um embaixador do Brasil para criar dança no país. Então, desde então, ela ficou no Brasil e fundou sua escola. Uma coisa muito interessante dela é que ela continuou dançando em atividade até os 93 anos. Então, foi uma mulher muito ativa, uma bailarina demais, né? Depois temos a Nina Berchinina. Ela chegou ao país em 1954 e ela foi uma bailarina com experiência em diversas companhias do mundo, mas na sua primeira vinda ao Brasil, em 1946, ela tentou implementar dança com trabalho no chão, pés descalços, e isso não foi bem aceito nesse momento. Ela teve que retornar à Europa e foi depois que ela voltou para o Rio de Janeiro e ela percebeu que o público já estava um pouco mais aberto às tendências modernas, né? Desde então, ela se estabeleceu lá, fundou sua escola de dança e trabalhou lá até seu falecimento.
para Nina, a dança tinha que falar da realidade, do contexto. Isso podia se perceber no seu trabalho. E, por isso mesmo, a crítica considerava suas propostas, seus projetos muito inquietantes. Ela formou muitos bailarinos e coreógrafos do Rio de Janeiro e que foram, na década dos 80, os que realmente ajudaram a estabelecer a dança contemporânea no Rio. E temos, por último, a Marica Gidali. Ela começou seus estudos na cidade de São Paulo, acho. E ela primeiro foi bailarina clássica, mas também participou nos musicais, coreografou para TV, para televisão. Mas ela é muito importante, acho, porque ela foi durante o período da ditadura no Brasil que ela começou a experimentar para falar da problemática social que o Brasil vivia nesse momento e, de alguma forma, tentar burlar a censura que viviam as pessoas nesse momento. E aqui também acho que é importante falar um pouco da ditadura militar e o papel que essa época teve no desenvolvimento da dança contemporânea, porque nesse momento as artes ficaram muito limitadas e os artistas foram censurados e podiam até ser punidos severamente se eles faziam coisas que o governo considerava inaceitáveis. Tá? Então, a censura midiática também impedia que a maioria da população tivesse acesso à informação, às novas ideias. E, diante dessa realidade, a dança contemporânea foi encontrando espaços através de uma linguagem que não era uma linguagem com palavras, mas era utilizada pelos artistas para falar do que acontecia nesse momento. Então, a partir da ditadura, muitas companhias de dança foram se organizando no Rio, no São Paulo, e quando os coreógrafos aperceberam que a interpretação que eles podiam fazer como gesto era muito mais complexo do que a palavra, então a dança se tornou uma forma de expressar o sentimento do povo brasileiro, da revolta, da revolução. Então, eu acho que o regime nesse momento contribuiu em grande medida para o desenvolvimento da dança no Brasil. Então, por exemplo, a Marica Gidali, ela criou sua companhia de dança, o Balé Estácio, e ela foi a primeira a utilizar a música popular brasileira nos seus espetáculos e também a criar coreografias que podiam ser dançadas em qualquer espaço físico, né? Então, ela também influenciou muitos coreógrafos e muitos bailarinos que atualmente se desenvolvem na cena no Brasil. E, então, atualmente, tem muitas possibilidades para fazer dança, para estudar dança, mas eu acho que no Brasil, além da técnica, há um interesse muito particular com a improvisação, com a experimentação, com uma mistura de muitas disciplinas, uma exploração que tem muito que ver com
o percebimento da realidade e a curiosidade, não é? Acho que a dança tem muito de pesquisar, de conhecer através de outras linguagens e de criar novas linguagens mesmo, não? Então, eu não gostaria de dizer que tem umas companhias mais importantes que outras, né? Mas acho que, por exemplo, o Ballet Station da Marika Gigali é um referente para nós conhecer um pouco sobre a dança contemporânea brasileira, o Grupo Corpo, o Grupo Quasar, Grupo Cena 11, acho, são companhias que são muito reconhecidas no mundo e que nós podemos identificar se nós começamos a pesquisar sobre a dança contemporânea no Brasil. Mas uma coisa do que eu gostaria de falar também é a cooperativa, a coletividade que tem se formado ao redor da dança. Isso é fenômeno, mas é uma iniciativa que, para mim, é muito valiosa, porque acho que não é fácil estabelecer esse tipo de redes e de como instituições mais pensadas desde o coletivo, desde a cooperativa. Por exemplo, no São Paulo, no 2005, surgiu a Cooperativa Paulista de Dança, que é uma rede de coreógrafos e bailarinos que cada um tem seus projetos, cada um tem as suas companhias, não é? Mas eles queriam formar ter um lugar em comum para se ajudar, se compreender e divulgar a dança, né? Então, eles estabeleceram uma instituição de caráter, acho que é como uma associação, né? Que tem caráter jurídico, mas também é uma rede de cooperação artística. E a cooperativa reúne profissionais de diversas áreas, não só bailarinos ou coreógrafos, eles também têm produtores e iluminadores, cenógrafos. Então, é uma gama de profissionais, eles compõem um grupo de associados muito grande. Então, seu objetivo é promover a reflexão, mas também promover o seu trabalho. E incentivando a divulgação, a produção e sempre procurando que seus cooperados sejam contratados, que sejam convidados para os espetáculos, eventos e trabalhos realizados por outras pessoas, não é? Por terceiros. Então, eles também ajudam como processo para captar recursos públicos, recursos privados, editais, bolsas. Então, para mim, essa é uma organização muito relevante e acho que você não encontra facilmente iniciativas como desse tipo, por exemplo, aqui no México, pensar num coletivo de coreógrafos, mas também cenógrafos, iluminadores, e que eles possam se ajudar entre eles para ter acesso a mais apresentações, apoio econômico,
muitas coisas. Para mim, isso é muito interessante, né? E além da organização que incentiva esses encontros, também acho que uma das coisas mais interessantes dos grupos que conformam esse coletivo é que tem uma filosofia da pluralidade. Eles reflexionam muito sobre, por exemplo, a influência da cultura dos africanos na história brasileira. Também eles experimentam muito com as danças urbanas, não ficam só no linguagem contemporânea. Então, suas pesquisas têm muito a ver com a corporeidade, mas da periferia, né? Não só a dança que alguém pode fazer no teatro, né? Não, também eles pensam muito e pesquisam na sua criação com a cultura ameríndia, com a cultura da diáspora africana. Então, para mim isso é muito interessante, que eles eles buscam encontrar uma linguagem que tem que ver com a heterogeneidade social do Brasil, porque como acho que a riqueza cultural do Brasil não pode só ficar com uma linguagem na dança, né? Tem que estar aberta a outro tipo de pesquisas, outro tipo de linguagens. Então, para mim, isso é uma das particularidades que mais tem me surpreendido na dança do Brasil. Outra coisa que eu também acho muito importante é a influência que a cultura da dança brasileira tem na criação a nível internacional. Então, acho que tem muitos temas que também são explorados a partir da cultura brasileira, que também são explorados a nível internacional, com coreógrafos da Inglaterra, da França. Então, para mim, é muito interessante, sobretudo a pesquisa que os criadores brasileiros fazem partindo da sua cultura e da sua música, por exemplo, das diásporas. Então, eu acho que é muito rica e eu gostaria muito de ter a oportunidade de, em algum momento, conhecer um pouco mais, ter a oportunidade de assistir a alguma apresentação dos criadores brasileiros e minha parte é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana. Bom, fazer meus comentários. Você apresentou assim, uma infinidade de assuntos em tão pouco tempo que a gente poderia ficar aqui várias horas. Eu estou com um livro que é exatamente como você começa, que chama O que é Dança Contemporânea. Que você já começou a sua fala com isso, que é da Teresa Rocha. Eu adoro estar com o livro em mãos, assim, eu gosto do físico. Que é um livro eu não conhecia. É um livro bem interessante e ela não chega. A gente fica se perguntando o que é a dança contemporânea. E ela não chega a uma conclusão. E não é para a gente chegar, na verdade, tanto na dança quanto, né, nos estudos, de maneira geral, a gente sempre quer uma resposta. A gente fica buscando essa resposta e que ela tem que existir. No caso da dança contemporânea,
ela é feita de perguntas. É uma dança de perguntas. Você pode encontrar infinitas respostas que vão chegar a outras perguntas. Então, é um ciclo sem fim. E não é para ser angustiante, é para ser desafiador mesmo e gostoso de pesquisar a dança contemporânea. E desse percurso que você traça, né, de pessoas tão importantes nessa trajetória, esse pontual momento da ditadura, que é sempre importante lembrar que quando a gente fala de história da dança, né, da história da dança ocidental, que a gente tem o Oriente, que é uma outra história. E quando a gente fala do Ocidente, a gente tem o Sul global, que é uma outra realidade. Quando a gente está na universidade estudando dança, normalmente a gente começa pela história do Norte global. Quando a gente vai realmente aprofundar para a história da dança da América do Sul e do Sul global, também é uma outra história. Então, muito interessante você pontuar, porque a ditadura, ela tem um impacto na dança, em todas as artes, e em cada uma das suas expressões, um impacto bem específico na produção. E aí, sobre isso, assim, do que você falou depois, né, do atual, dessas cooperativas, dessa forma da gente buscar as nossas pesquisas no Brasil, eu percebo na contemporaneidade, né, que a gente está trabalhando muito com uma ideia de desfazer esse panorama muito eurocêntrico da formação em dança. Que eu acabo de sair da universidade e a formação ela passa por isso, por uma visão eurocêntrica. Então, para você se entender como artista, no caso brasileira, né, que produz a dança no Brasil, você tem que se desvincular um pouco da ideia de uma formação eurocêntrica. Então, por isso que aparecem essas manifestações dentro da ideia de dança contemporânea, que é uma ideia, não é uma técnica. A dança contemporânea é uma forma de se pensar a dança. E daí se desdobram muitas coisas. E eu penso isso, que a partir dessa... Nossa, olha o barulho. A partir desse desejo de se desfazer dessa formação do colonizador, a gente tem buscado nossa própria forma de entender a nossa dança. Então, dá para conversar muito mais, né, Diana? Muito mais sobre tudo que você falou. Agradeço muito e espero que a gente possa conversar mais em breve. Obrigada. Mas, bom, agora, Iosé Penhalosa. Iosé, você me corrija, tá? Se eu estiver falando seu nome errado. Tá bem, Iosé Penhalosa. Iosé Penhalosa, ele vai falar também de um tema interessantíssimo, importantíssimo, que ele denomina como esboçando uma cartografia, dramaturgia negra. Eu vou falar um pouquinho de quem é o Iosé para vocês. Iosé é graduado em literatura dramática e teatro pela Universidade Nacional Autônoma do México. É membro fundador da companhia produtora de artes cênicas Buitre Amargo, onde dirigiu 5 peças desde 2016. Já participou como ator, produtor e assistente de direção em diversas produções de pequeno e grande formato.
Atraído por encontrar novas narrativas dramatúrgicas, ele passou a investigar a dramaturgia brasileira contemporânea e traduziu peças de Silvia Gomes, Joe Bilac e Nelson Rodrigues. Incrível. Então a gente fica com essa fala do Yossé de esboçando uma cartografia dramaturgia negra. Bem-vindo, Yossé. Obrigado. Boa noite a todas, todos, todes. Eu fico muito feliz de estar aqui para compartilhar, falar, refletir sobre a cena brasileira, né? E antes de começar a minha fala, eu quero dizer que quando eu recebi o convite, eu gritei muito, né? Porque para mim foi uma surpresa muito grande que a Ana, a Paola, os meus professores, as professoras do Centro Cultural Brasil México têm uma confiança muito grande pelos alunos e alunas para falar sobre algum tema do Brasil desde uma perspectiva mexicana, né? E isso para mim é muito importante. Eu agradeço muito e também é muito importante ser parte desta celebração, né, dos 45 anos do Centro Cultural Brasil México. Parabéns para todos, para todas. E então eu vou falar sobre a dramaturgia negra. Eu fiz um roteiro porque na minha cabeça eu tinha muita coisa, né? E então eu vou falar demais sobre muito pouco e eu não quero fazer isso. Então vou ler o roteiro aqui. Então, vamos lá. Sabemos muito pouco sobre as culturas afrodiásporas na América. Sabemos que existiu uma comercialização e também um tráfico de escravas e escravos africanos nas colônias europeias no século XVI. Sabemos a crueldade que sofreram, mas não entendemos. E atualmente, sabemos que em todos os países do continente americano existe uma população muito grande de afrodescendentes, mas só sabemos disso. Só conhecemos uma única história das culturas afrodiásporas. Por exemplo, no México, que conhecemos das culturas afrodescendentes no território mexicano. Não faz muito tempo, não se reconhecia constitucionalmente as comunidades afro-mexicanas. Foi até o 9 de agosto do ano passado que se reconheciam no segundo artigo constitucional como parte da composição pluricultural do país. A escritora e romancista nigeriana Chimamanda Adichie diz que é impossível falar de uma única história sem falar do poder, pois a história única e definitiva é contada pelos interesses daqueles que têm o poder. Outro exemplo, e que tem a ver muito com esta conversa, em 14 de dezembro de 1890, com a desculpa de apagar a mancha da escravidão do Brasil, Rui Barbosa, ministro da Fazenda do presidente Deodoro da Fonseca, assinou o despacho ordenando a destruição de documentos referentes à escravidão, como livros de matrícula, de controle aduaneiro e de recolhimento de tributos que envolvessem pessoas escravizadas. Então, quais são as histórias que conhecemos? O que dizem essas histórias? Quais são as histórias que contamos nas dramaturgias e também nos palcos? Quais são as dramaturgias que conhecemos aqui no México, né? Por exemplo, do Brasil? Tanto na literatura quanto na dramaturgia, existe um cânone ditado por homens brancos que ignoram a escritura dos outros que são diferentes. Neste caso, na dramaturgia escrita por afrodescendentes. Na minha pesquisa, eu encontrei um artigo de Flávio Godman titulado Dramaturgia Brasileira Contemporânea, um breve panorama. Godman fala do processo histórico da dramaturgia brasileira a partir da segunda metade da década de 1960. Segundo ele, tem um importante câmbio nesse momento no teatro brasileiro, mas eu acho que dentro desse breve panorama, ele poderia ter falado do Teatro Experimental do Negro, o TEN, que foi criado em 1944 por Abdias do Nascimento, que tinha a principal proposta de mudar a imagem
das afro-brasileiras e afro-brasileiros que até o momento era representada nos palcos como uma caricatura. Abdias tinha a ambição de marcar um novo estilo dramatúrgico, com uma estética própria, valorizando a cultura afro-brasileira nas representações teatrais. Nas palavras do próprio Abdias do Nascimento, desde que era ainda uma ideia em gestação, o TEM teria como papel defender a verdade cultural do Brasil. E é claro, o Brasil tem uma população muito grande de afrodescendentes. O TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, teve o corpo de atores formados inicialmente por operários, empregadas domésticas, moradoras e moradores das favelas sem profissão definida e modestos funcionários públicos. Além de atuar como uma companhia teatral, o TEM os habilitou a enxergar criticamente os espaços destinados às negras e negros no contexto nacional, alfabetizaram adultos e também os educou para o teatro, discutiram os problemas específicos do racismo, desenvolveram atividades culturais e palestras. No teatro desses tempos, no todo mundo, o drama burguês debochava os homens negros e coisificava a mulher negra como objeto de sexualidade. Toda a dramaturgia escrita por homens brancos tinha uma visão sobre as negras e os negros preconceituosa. Além disso, os poucos papéis principais de personagens negras, por exemplo, Otelo, de William Shakespeare, e Ismael, de Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, eram atuadas por homens brancos pintados. Porém, Abdias começou a escrever peças que afirmavam, valorizavam e ressaltavam a cultura negra, tomou rasgos tradicionais das culturas africanas, como a oralidade para reivindicar a idiosincrasia dos povos africanos e tirar todas essas imagens que foram atribuídas pelo drama burguês branco. A iniciativa do TEM marcou uma grande mudança na produção de novos textos, com estéticas e narrativas próprias dos corpos negros. Um importante talento artístico surgiu. A própria atriz Ruth de Souza formou parte desta companhia e atualmente existe um festival de teatro em São Paulo que leva o nome dela. Se desenvolveram cada vez mais companhias, atrizes, atores, dramaturgas, dramaturgos, artistas de teatro afrodescendentes. Se semeou uma discussão que permanece aberta até hoje. A riqueza na escritura negra, na literatura, seja teatro ou não, é marcada pelos séculos de diásporas negras no continente americano, e a sua importância está na memória desses povos, nos mitos que estão inseridos em um tempo em que tudo é passado, presente e futuro. Assim, o passado é uma forma de se encontrar para, diz Souza da Silva, se defender dos históricos apagamentos e brancamentos da cultura pautada em valores eurocêntricos. O poder da dramaturgia negra é que está escrita por afrodescendentes e é dotada de experiências, desejos, ancestralidade e a consciência da importância de se reconhecer negra e negro, resgatando o direito de falar de si mesmo e de criar suas próprias formas de representação. De uma perspectiva pessoal, eu acho que o teatro brasileiro tem sua fortaleza na criação coletiva. Muitas dramaturgas e dramaturgos ainda têm um processo de criação íntimo, mas outras muitos trabalham em um processo de pesquisa, exploração, experimentação e de criação de forma coletiva com os diferentes grupos. Nesse sentido, a dramaturgia negra tem uma presença que é entrelaçada por memórias tecidas de lembranças e imaginários, e assim uma pertença nas letras, no corpo, na cena e nas histórias. Se pega a realidade e o imaginário para poetizar e fazer uma crítica e ao mesmo tempo se formam as poéticas negras. É importante dizer que a dramaturgia não fica só na escritura ao papel, está presente nas cores, nos ornamentos, na música, no corpo, todos os valores representados na cena. Os textos podem obscurecer o que a performance tende a revelar, pois a performance apoia-se na concepção do movimento expressivos
rememorando as histórias do corpo. A representação teatral é complemento do texto dramático. O ato de representação é um ato de escritura. O movimento corporal, a kinesis, é escritura. Rosa Eloísa Marques diz que a crueldade das representações operadas simbolicamente e fisicamente no corpo do africano e de seus filhos no processo de escravização não conseguiu emudecer ou paralisar a capacidade de expressão pelo corpo do negro, que é alimentado pelo mito, memória e imaginário e significa a vida pela ancestralidade. A visibilidade do corpo negro e sua mobilidade em um cenário é um ato total de rebeldia. A importância da oralidade nas culturas africanas está na memória dos afrodescendentes, pois no ato de transmitir uma história, vai se adaptando aos ambientes, às novas realidades, mas também aos imaginários. Através da palavra falada, se recria a memória e se expressa através do corpo. Se transmitem saberes estéticos, filosóficos e metafísicos. Por exemplo, a ressignificação das antigas lendas nas peças de teatro criam e recriam encruzilhadas multiétnicas e multilinguísticas. Uma clara encruzilhada deste tipo é no caso da peça de teatro infantil Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, da dramaturga baiana Maria Chu. Ela recria a história verdadeira de um menino que cruza a fronteira do continente africano ao continente europeu em uma mala de viagem. A peça é contada desde o ponto de vista de Abu, uma criança de 6 anos que nasceu na Costa do Marfim. No meio das situações políticas, sociais e econômicas que marcam as migrações, Abu tem o sonho de viver tranquilo com seus pais, ter um cachorro que seja seu melhor amigo e comer todo o tempo pudim malva. Mas tudo isso é impossível. Ele entende a situação familiar, mas não o que acontece fora dessa situação. Ele não tem ideia do que acontece na sua realidade. Para ele, a imaginação é o mais importante, pois é sua fortaleza. Ele diz: quando você domina o imaginar, você pode ser livre, você acalma seu coração. O tempo corre tranquilo e você respira sem se apavorar. A inocência do moleque nos guia na sua travessia e a peça nos lembra que as crianças são testemunhas de sua realidade a partir da imaginação. E é isso que as torna fortes. Maria Chu decide representar a realidade por meio de uma rádio que vai narrando o contexto, e é aqui que existe um contraste na peça entre o que dizem as mídias sobre as migrações africanas, que era um pouco sobre o que falava, que pode ser a história única, e a história de um moleque que vive a situação, uma vivência pessoal, uma história própria. Isso tem a ver com a pergunta do início. Qual é a história que conhecemos? Neste caso, dos refugiados negros. Outra característica é o léxico da peça, que é formada por palavras que se usam no cotidiano brasileiro de origem africana e palavras que são próprias do povo africano Yoruba. Por exemplo, o nome da mala cachorro de Abu é Ile, que quer dizer casa ou útero, assim como babá é pai e já é mãe. Além disso, a dramaturga faz referência de algumas lendas para relacioná-las com o acontecido. A pertença da identidade de Abu é marcada constantemente na peça. Ele grita: Abu, Abu, Abu! Grito meu nome alto várias e várias vezes para não me esquecer de quem eu sou. Fora do seu país, ele tem uma apropriação notável da sua origem e também ele se apropria da sua história. Para falar da apropriação e da pertença, também podemos olhar para a peça de teatro de Rudinei Borges dos Santos, dramaturgo nascido ao este do Pará. O monólogo Medea Mina Gege reconfigura uma oração, um cântico doloroso de uma mãe que sacrifica o seu filho
para evitar o sofrimento que viveram as escravas e os escravos africanos nas minas de ouro que moveram a economia no século XVIII. Como um ritual para pedir perdão, mas também para pedir auxílio, a mulher vai narrando sua travessia da África para o Brasil, o trabalho penoso e terrível que as escravas e os escravos tiveram que suportar, e as lembranças de seu lugar de origem, orando para os buduns, que é uma palavra de origem ewi, que significa força divina, espírito ou força espiritual. A peça nos lembra o destino que é ditado pela vida e que a mulher só tem uma única solução possível: sacrificar o seu filho. Ela diz: vai até ter um menino de noitinha, com um punhado de erva no campo rupestre. Põe erva na boca de teu filho. Mata teu filho, Medea. Mata hoje teu filho. Que não mate na manhã teu filho, dentro da mina. Vida toda dentro da mina. Põe erva na boca dos outros meninos, Medea. Põe erva na boca dos meninos que vão nascer. Não é você a história da extinção sobre o diabo Barbosa. Medea Minas Gerais, como canto, nos lembra a tradição verbal que se inscreve nas tradições dos povos africanos. Eu gostaria muito de ver essas peças nos palcos. Essa peça no palco tem uma sonoridade na palavra que vai guiando o sentimento da personagem, mas também o sentimento das e dos espectadores. E aí, eu poderia continuar falando mais sobre peças dramaturgas e dramaturgos e dramaturgues, mas eu quero dizer que, embora Maria Chu e Rudinei Borges dos Santos morem em São Paulo, por ser uma das capitais teatrais mais influentes do Brasil, ela e ele e suas peças são duas coordenadas para esboçar uma cartografia da dramaturgia negra que abre o panorama da dramaturgia contemporânea brasileira. A dramaturgia negra não é um gênero ou uma limitante, é um termo para se referir às novas e diferentes narrativas e estéticas criadas pelas afro-brasileiras e pelos afro-brasileiros. E é por isso que este espaço é importante para visibilizar novos caminhos e conhecer diferentes perspectivas do Brasil, que não é um único Brasil, tem muitos Brasil. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Nossa, também outro assunto que nos arrebata, e que a gente poderia também ficar semanas, meses, anos falando sobre, e muito bonito você falar sobre os trabalhos também, que a gente consegue adentrar, né, nessa dramaturgia escrita, um pouco de cada obra, a gente consegue imaginá-las. Quando eu fiquei sabendo do seu tema, eu logo lembrei de um projeto que tem aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, que é um projeto de artes cênicas, que é o Segunda Preta, feito por artistas negros, negras, negres, aqui da cidade, do Brasil. E quando você vai no site deles e vai logo saber sobre o projeto, as primeiras frases que você encontra são as seguintes: é preciso que eu diga, é preciso que você ouça. E eu acho que isso é fundamental no que você traz, porque falar de dramaturgia negra é abrir a escuta, principalmente da população branca, que é a privilegiada, de abrir a escuta para o que essas dramaturgias, elas não surgem, elas constituem o país. Elas formam o país. Elas não surgem agora. Elas fazem parte da construção artística, histórica e cultural do país desde sua origem.
Então, é abrir a escuta mesmo. E a Grace Passot é uma artista incrível também. Estou puxando, né, para o lado do meu estado de Minas Gerais, mas a Grace Passot é uma grande atriz, dramaturga, escritora, diretora, enfim, muitas funções. E ela fala sobre isso. Ela fala que, nesse sentido de falar sobre a negritude, dialogar com a história, é reconhecer que a negritude ela não contribuiu para a formação brasileira, mas ela fundou. Não é apenas contribuição. E ela fala não uma ideia de ser mais uma supremacia, mas é olhar para essa cultura não como apenas algo que resiste, mas como linguagem, como modo de criação, como modo de formar a sociedade. E ela tem uma peça também muito interessante, chama Preto, que ela comenta sobre essa questão em relação a essa peça Preto. Quem quiser buscar também, tem o texto, né, escrito por ela e mais 2 autores. E outra fala da Grace também que me chama atenção em relação ao seu tema é que ela fala da produção, dessa potência, que é a produção da arte feita por artistas negros no Brasil. E ela faz uma metáfora dessa produção como se fosse um farol. A produção atual como um farol para a arte brasileira. Que a produção desses artistas e artistas, ela traz assunto, consistência, noção de um gesto político, uma mudança de estrutura na sociedade. E eu acho interessante que muitos artistas negros e negras e negres comentam também que uma das pautas das dramaturgias que aparece muito é o racismo, e que é fundamental a repetição deste assunto, mas o que eu acho interessante é que muitos deles comentam como que eles também podem falar de outras coisas. É um assunto essencial e que nós sabemos que não se esgota, que é necessário retomá-lo, mas que a produção e a dramaturgia negra, ela pode tratar de qualquer assunto, o mais banal possível. O que é importante é abrir escuta para esse olhar a partir dessa perspectiva. E que, a partir daí, pode se contar qualquer história. E um outro ponto importante, fechando, é que aqui também na cidade, em relação a essa construção de dramaturgia, que eu considero importante, é quando os artistas, as equipes técnicas, os produtores, toda a cadeia formativa é formada por pessoas negras. Isso também muda a estrutura. Não só como protagonista, né? O José comentou sobre ter um protagonista numa peça e ele ainda ser feito por uma pessoa branca. É que nos tempos de hoje não basta também só ter o protagonista. Faz muita diferença quando toda essa rede de produção está pensando e olhando para o mesmo lugar, no mesmo horizonte. E aqui na cidade a gente teve, em 2018, um festival, tem um festival muito importante aqui, que é o Festival Internacional de Teatro, aqui na cidade de Belo Horizonte. Em 2018 foi uma curadoria compartilhada da maioria de pessoas negras, e foi a primeira vez.
Então, ser a primeira vez significa muito, e significou muito, a Grace passou, foi uma das curadoras, e significou muito para a cara da mostra, o que aquele festival queria trazer para a cidade, enquanto produção e discussão de dramaturgias. Então, é um trabalho árduo, mas que com essas discussões que você traz, José, a gente vai caminhando lentamente, mas seguimos caminhando. Muito obrigada por trazer isso para a gente. Bom, a gente está encaminhando para o final, né? Uma pena, passou tão rápido. A gente tem perguntas? Estão aqui no chat. Podemos passar para a sessão de perguntas. Sessão de perguntas. Eu não estou conseguindo abrir esse chat aqui do lado. O que está acontecendo? Vou abrir ele aqui pela frente. Vamos lá. Jorge Arnaldo. Jorge Arnaldo tem perguntas, né? Nossa, que grandes apresentações os dois, parabéns. Fiquei até sem perguntas. Talvez só perguntar como vocês se interessaram por esses temas que vocês abordam. Isso é legal de saber. E como a sua passagem pelo Centro Cultural os ajudou a entrar nesses temas. Ótimas perguntas. Quem começa a responder? Eu também tenho super curiosidade de saber esses interesses. Bom, para mim, a dança é uma atividade que tem um dos meus amores da vida, né? Eu, mesmo que não foi na escola, eu sempre estive nas atividades relacionadas com a dança. Depois eu tive a oportunidade de fazer parte de companhias e de explorar esse caminho. Então, para mim, a dança é parte da minha vida. Então, dança que eu tenho a oportunidade de conhecer, dança que eu vou tentar de conhecer. Meu passo pelo CCBM ajudou. Acho que, por exemplo, agora a minha profissão é tradutora. Eu sou tradutora de inglês e francês, um pouco de português também. Estou começando bem, mas ter a oportunidade de aprender outras línguas também acho que ajuda a experiência corporal, porque você tem a oportunidade de ver, de experimentar o mundo com outra linguagem. E isso também pode se traduzir para a dança, para a criação que você pode fazer com o seu corpo, né? Então, para mim, a experimentação com as línguas também tem muito a ver com a experimentação que você faz quando você está criando algo com o seu corpo, né? Então, para mim, a dança é uma linguagem mais. E para mim, conhecer a dança, por exemplo, a dança do Brasil, é também uma forma de conhecer sua linguagem, seu pensamento, né? Então, para mim, é isso. A relação entre dança e linguagem sempre vai da mão, o tempo todo.
Bom, para mim, eu acho que desde pequeno eu tinha um interesse muito grande pela negritude, né? Eh, pela idiosincrásia dos povos africanos. Eh, e é por isso, porque eu sinto que no México também existe a, o eurocentrismo, né? Que no teatro também temos a repetir muitas estratégias do teatro europeu e aí eu dizia e só isso ou que outra coisa tem, não? E então eu acho que essa ideia me levou para o Centro Cultural Brasil-México, que foi quando aprendi português e então também eu no meu último ano na graduação eu tinha que desenvolver a minha pesquisa para ter meu título, né? E então foi muito difícil pensar sobre o que eu queria falar. E aí foi que eu misturei o idioma e minha graduação, né? Que era teatro e a língua portuguesa. Então, eu comecei a pesquisar sobre dramaturgos brasileiros, mas o único que eu encontrei foram dramaturgos no século passado, como Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Dias Gomes, né? E então eu fui para a Embaixada do Brasil no México e ali eu tive uma conversa com Alejandro Reyes e ele me prestou um livro que se chama Dramaturgia Dramaturgia Brasileira Contemporânea, eu acho, e que é uma antologia de peças de teatro que são em espanhol, mas é uma tradução da Colômbia, né? Não, porque no México não conhecemos muito sobre o teatro e a dramaturgia brasileira. Então, ali eu li algumas peças e eu pesquisei nas redes sociais as dramaturgas, os dramaturgos, e foi como cheguei a, a falar com Silvia Gomes, que foi a primeira dramaturga que eu traduzi, né? Então, eu acho que foi isso. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Rocio Murilo. Ele está perguntando quais são os planos dos próximos anos. Vocês que são mexicanos, que planos têm nos próximos anos? Bom, eu queria fazer minha pós-graduação no Brasil, mas a pandemia não o permitiu e também eu ainda não tenho terminado minha pesquisa para obter o título da graduação. Então, eu acho que meus planos nos próximos anos têm muito a ver com traduzir, com conhecer mais sobre a dramaturgia brasileira, né? Eu acredito que eu viajei ao Brasil o ano passado e eu vi algumas peças de teatro e eu percebi que é muito diferente a cena brasileira na cena mexicana, que na cena mexicana ainda não tem muito que arriscar, né? E que
no Brasil tem muito por arriscar e conhecer e explorar outras linguagens, né? E então eu quero conhecer como é o desenvolver me esqueci da palavra, mas isso, conhecer mais sobre a cena e também sobre a dramaturgia no Brasil. E também nos países de língua portuguesa. Eu acho que também é muito interessante que não conhecemos o que acontece na cena da Angola, de Moçambique, desses países africanos. Ai, deixa eu falar, correndo. José, nesses lugares tem um Centro Cultural do Brasil também. Você entra em contato com eles, pede para a gente o e-mail, a gente manda você para lá e eles fazem tudo que a gente faz aqui, eles fazem lá também. Então, eu acho que, nossa, seria muito legal que você pudesse. E outra coisa, tem um projeto no Rio de Janeiro que é maravilhoso, que é o Sesc de Jacarepaguá, que é um espaço, que é um tipo um internato de uma escola, uma prepa internado, assim, mas eles fazem umas coisas geniais, assim. Então, anote aí no seu caderninho especial, Sesc de Jacarepaguá. A gente também tem o contato dessas pessoas, elas são maravilhosas. Desculpe me meter assim no meio da conversa, mas é que eu fiquei emocionada aqui. Obrigado. Bom, no meu caso, a respeito da dança, eu já não faço a dança profissionalmente, sim, pode dizer, mas eu sigo dançando quando eu encontro a oportunidade, eu aproveito. No respeito da tradução, eu também tenho um plano de começar a traduzir o português. Eu também tinha planos para este ano, mas a pandemia mudou tudo. Eu participei na Argentina, numa escola de tradução literária. O plano era ir para lá e ficar um ratinho lá, mas não foi possível. Mas, quanto à dança, eu vou dançar até que o meu corpo me deixe. E, profissionalmente, meus planos são ir para a tradução e se tenho oportunidade de fazer alguma colaboração com amigos que são bailarinas, eu vou tomar. Já saibam que no Brasil vocês podem contar com a minha casa para que venham conhecer mais, estudar. Já tem um cantinho em Belo Horizonte. E comentário também que eu acho que fiquei doida para falar com o Iosé é que aqui tem um projeto que chama Janela da Dramaturgia, que sempre tem novos dramaturgos apresentando textos. Então, normalmente tem mais de uma vez por ano e sempre com leituras dramáticas. Eles têm um site muito legal, já publicaram livros com esses textos, muitos viraram produções, peças teatrais, então também é bem interessante. Então, quando a gente puder, tiver vacina, tudo certo, venham. Já estão convidados. Obrigado. Acho que não temos mais perguntas. Temos um comentário aqui. Obrigado por compartilhar. Vocês são muito jovens, vão ter ainda muito sucesso. Também acho, muito sucesso. Teremos muitos encontros para falar sobre tudo isso e muito mais.
Então nós vamos ter que terminar a nossa sessão. Ai, pois é, mas a gente vai continuar conversando em outros momentos, em outros espaços. Nós ficamos muito felizes de vocês três terem aceitado o nosso convite, porque para a gente é uma alegria enorme saber que a gente, de alguma maneira, pôde aproximar vocês da cultura brasileira e que isso causou vocês aprendessem mais coisas, que vocês sentissem prazer. Então, esse é o objetivo do Centro Cultural, não é? Difundir a língua e a cultura, e nós ficamos muito felizes e muito orgulhosos de vocês terem sido sensibilizados por esse tema e gostarem desse tema. Então, para a gente é um motivo de orgulho muito grande, essa festa ela fica muito mais bonita com a participação de vocês, né? Então, nós agradecemos, dizemos que as nossas portas também estão sempre abertas, agora meio fechadas, mas logo estarão abertas outra vez, e com certeza nós nos encontraremos, faremos outras propostas, outras ideias, teremos outras ideias, e continuaremos intercambiando, que eu não sei se existe uma palavra em português para isso, mas continuaremos intercambiando o conhecimento e a emoção e a beleza, né? Para isso nós estamos aqui. Então, muitíssimo obrigado a vocês, muito boa noite a todos, continuem nos acompanhando, continuem conosco, muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve conosco aqui. É sempre um prazer receber a todos e nós seguiremos essa pandemia. Vai passar em algum momento, com certeza, e a gente, enquanto ela não passa, nós ficaremos fazendo planos, não é? Conversando e fazendo planos. Então, quando ela acabar, a gente coloca os planos em ação, tá bom? Então, muito obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada.